Boa tarde a todos. Obrigada, vereador Hamilton, pelo convite. É sempre muito bom poder falar de algo que a gente ama, né? Quem me conhece sabe do amor que eu tenho pela causa das pessoas com deficiência, principalmente pela causa das crianças com transtorno do espectro autista. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o que é o transtorno do espectro autista. Eu acredito que a maioria que está aqui sabe, mas o transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele é caracterizado por uma alteração no funcionamento cerebral, onde a gente vai ter resumidamente, um indivíduo que enxerga o mundo de uma maneira diferente, que se relaciona com esse mundo de uma maneira diferente também. Acima de qualquer coisa, ele é uma pessoa. Hoje a gente fala da pessoa com deficiência. Ou seja, antes da deficiência, vem a pessoa. E a criança com transtorno do espectro autista, ela ainda é uma pessoa na nossa sociedade que fica muito de lado, muito de canto. O diagnóstico ainda não é feito da maneira como deveria. A gente já avançou muito. Eu estou em Anápolis há quase 20 anos e observando como isso vem evoluindo na nossa cidade, eu posso dizer que a gente avançou bastante, Mas a gente ainda precisa avançar muito. Então, voltando. Quem é esse paciente? Quem é essa criança com transtorno do espectro autista? O que é esse nome? Por que a gente chama disso? Antigamente, a primeira descrição que a gente tem do transtorno do espectro autista, ele vem lá de 1904. Com o passar dos anos, mas na época ainda não era chamado exatamente de autismo, O transtorno do espectro autista, ele passou a ter esse nome muito recentemente. O autismo, ele chegou por volta da década de 40, entre a década de 40 e a década de 60. Então, quer dizer, tem muito pouco tempo, Se a gente for considerar todas as doenças neurológicas, os transtornos psiquiátricos, é um transtorno muito novo em termos de caracterização. Ele não existia antes? Sempre existiu. Só que hoje a gente consegue reconhecer melhor. Então, o transtorno do espectro autista, ele é caracterizado por uma alteração do que a gente chama de reciprocidade social. Então, é uma criança que tem muita dificuldade em interagir com o outro, e ele tem, ao mesmo tempo, alterações que a gente chama de estereotipias, interesses restritos, que seriam o quê? São movimentos, manias que às vezes essas crianças vão ter. O que é um interesse restrito? São crianças que gostam muito de determinado tema, ou de determinado brinquedo, ou de determinados objetos. Enfim, é um cérebro que trabalha de uma maneira diferente. E por ele ser diferente, ele é melhor, pior. Às vezes ele é bem melhor do que muita gente por aí. O que é importante a gente saber? A criança, quanto mais cedo ela for diagnosticada, melhor vai ser a evolução dela. Por quê? Nós vivemos em sociedade. A reciprocidade social é uma coisa muito importante nos relacionamentos interpessoais. Uma criança aprende pela imitação, ela aprende olhando o outro, e se ela olha o outro e ela não se vê, ou ela o vê de uma maneira diferente, a condição de aprendizagem dela vai ficar muito reduzida. E como que a gente vai fazer essa modificação? Como a gente vai fazer essa estimulação? Quanto mais cedo, melhor a gente vai conseguir trabalhar com esse indivíduo. Hoje a gente fala em suspeita de um transtorno do espectro autista já conseguindo ser visualizado no primeiro ano de vida. Ah, nossa, mas tem diagnóstico de autismo com 1 ano de idade? Não, não tem diagnóstico de autismo com 1 ano de idade. Mas eu tenho um bebê de 4 meses que interage muito pouco com os familiares, com a família, com a mãe. Eu tenho um bebê de 4 meses que chora muito, que é muito irritado e que ainda não atingiu determinado padrão do desenvolvimento que ele deveria.
O que eu vou fazer com essa criança? Eu vou esperar ele fazer 2 anos para eu desconfiar que ele tem alguma coisa? Não. Eu vou começar a intervir. Eu vou encaminhar esse bebê lá para os terapeutas, seja para o terapeuta ocupacional, para o fisioterapeuta, para o psicólogo, para a gente começar a estimular essa criança. Desde bebezinho. Por isso é muito importante a gente começar a investir lá na prevenção, lá na puericultura, lá na medicina de família, que acompanha o bebezinho todo mês desde que ele nasce. Acompanhando o seu desenvolvimento. Porque quanto mais cedo a gente conseguir isso, melhor vai ser a evolução dessa criança. Quando a gente fala em orgulho autista, eu falo que às vezes algumas mães eu já ouvi falarem, orgulho por quê? Eu vou me orgulhar de quê? Se eu pudesse escolher, eu escolheria meu filho diferente. E essa mãe ama menos o filho dela por isso? Não, de maneira nenhuma. E a gente vive hoje uma situação em que eu falo que, pelas redes sociais, pela internet, pela grande quantidade de informação, eu vejo muito uma questão muito romantizada. Ai, que lindo, ele é autista, né? Que lindo para quem está olhando lá de fora. Para a mãe que recebe aquele diagnóstico, estava falando mais cedo ainda com a Janaína, a mãe que recebe aquele diagnóstico é como se ela caísse num buraco. Abre um mundo aos pés dela. E o que eu vou fazer com essa criança? Como é que vai ser? O que meu mundo vai ser agora? Então, não tem nada de lindo nisso, gente. É uma criança que precisa de muito apoio, é uma família que precisa de muito apoio. Nem todo autista tem altas habilidades. A gente tem aquela imagem ou do autista que fica lá no mundinho dele, sentado, se balançando, gritando e sem falar, sem fazer nada. Ou a gente tem aquela imagem do autista de altas habilidades que ele faz com raciocínios matemáticos na cabeça dele, sem ninguém nunca ter ensinado. E esses são os extremos. A realidade é bem diferente. A realidade é aquela criança que a mãe olha para ela e fala, poxa, meu filho não olha para mim, meu filho não fala comigo. Meu filho está no meio do supermercado, caiu uma lata e fez um barulho, ele se joga no chão e começa a gritar, porque ele se desorganizou. Então, cadê? Onde é que está o lindo nisso? Então, a gente precisa lembrar que a realidade ela é bem diferente daquilo que a gente vê, daquilo que muitas pessoas às vezes falam. Nossa, mamãe, você é guerreira, né? Parabéns. Gente, como assim parabéns? Ela não é guerreira, não. Ela não teve nenhuma outra opção. A única opção que ela teve foi assumir aquele filho e lutar por ele. Se ela não fizer isso, quem é que vai fazer? Né? E eu acho que isso vale para toda mãe de criança com deficiência. Nunca digam para uma mãe de uma pessoa com deficiência que ela é guerreira, que ela é especial. Ela não teve alternativa, gente. Acolham essa mãe sempre. E aí a gente chega no tratamento, né? Essa mãe recebeu o diagnóstico, e agora para onde eu vou? O que eu vou fazer? Até alguns anos atrás a gente não tinha realmente para onde ir. Por quê? Porque essa criança precisa de uma rede de terapeutas. Porque senão as chances dela são muito pequenas. Essa família precisa de um treinamento. Essa família precisa saber o que ela vai fazer, como que ela vai lidar, como vai ser o futuro dessa criança, quais as possibilidades. E hoje a gente tem lugares ótimos aqui em Anápolis para onde a gente pode encaminhar essas crianças. Atendem a todos? Não. Infelizmente, a gente ainda não consegue atender a todos. Esperamos chegar o dia que a gente consiga receber uma criança com suspeita de transtorno do espectro autista e na semana seguinte ela está inserida para iniciar o seu tratamento. Não é uma luta fácil, porque a estimativa hoje é que nós temos um autista para cada 59 crianças ditas neurotípicas, né? Então não são poucas. Você pensar aí a quantidade de autistas que estão por aí sem diagnóstico, até porque a gente tem 3 graus do autismo, a gente tem aquele autismo muito leve, é o grau 1, o
o autista moderado, onde está a grande maioria deles, que é o grau 2, e o grave, ou o grau 3, que é aquele autista com uma condição muito mais complicada, que demanda muito mais dificuldades, muito mais intervenções. Como o tratamento do transtorno do espectro autista ele é multidisciplinar, ele não é fácil, porque ele demanda muitos profissionais, profissionais com uma capacitação específica. Por exemplo, não é qualquer psicólogo que vai sair da faculdade e vai conseguir atender, não é qualquer fonoaudiólogo que vai terminar sua formação e vai conseguir dar o atendimento para essas crianças. Então, a demanda por atendimento ela é muito grande. E a condição, a demanda de profissionais, a condição de profissionais que eu tenho, ela é muito pequena. Isso é uma coisa que eu sempre me pergunto. Como fazer para a gente melhorar essa equação que geralmente não fecha? Né? Eu acredito que seja conscientizando mais, levando o conhecimento. Porque hoje a gente ainda tem muito preconceito com a pessoa com deficiência. E o preconceito é o maior entrave para o tratamento de uma pessoa com deficiência. E do autismo da mesma maneira. É muito difícil você estar com o seu filho em algum lugar e alguém olha para você e fala assim, nossa, mas você está passando, você está na fila preferencial, por quê? Não, é porque o meu filho é autista. Nossa, mas nem parece. Quem trabalha com autistas aqui sabe disso. Mas ele é tão lindo. Para ser autista tem que ser feio, tem que parecer como. Então, eu acho que o autismo é uma das condições mais complicadas para a família mesmo. Porque não parece, não tem nada. Esse menino é birrento só. Não, se fosse meu filho, eu já tinha dado umas palmadas aqui, ele já levantava desse chão e parava de dar esse escândalo. Então, a gente precisa ter mais empatia, menos preconceito. Eu acho que um dos nossos grandes papéis aqui é falar disso, é conscientizar os outros, é falar para as pessoas, é levar o conhecimento do que é o transtorno do espectro autista, que essas crianças elas também estão aí, elas têm os mesmos direitos que qualquer outra pessoa, de frequentar a escola, de ir para a natação, de jogar o futebol, de estar na igreja, de estar em todos os lugares. Elas precisam de visibilidade também, como qualquer outro. E, por outro lado, é um outro problema que tem se enfrentado hoje. Os autistas crescem, eles viram adolescentes, eles vão ser adultos. E aí, como é que vai ser? Todos eles vão conseguir trabalhar? Todos eles vão ter uma condição de autonomia? Não. Mas nem aqueles que têm condições de autonomia eu consigo absorver hoje e treiná-los para isso. Então, o caminho é longo e necessário. Eu acho que nós estamos em um momento em que nós precisamos olhar lá na frente. A gente fala muito da criança. E o adulto? E o adolescente? Eu tenho hoje pacientes que foram meus pacientes quando eram pequenininhos e hoje eles estão aí. 18 anos, com 20 anos, com 25 anos. E aí, que vai ser deles agora? Como que eles vão evoluir? Muitos conseguem ser ensinados, ter um trabalho, ter autonomia, fazer uma faculdade. Porque eles só precisam de oportunidade. Mas se as oportunidades e as dificuldades acontecem lá no ensino fundamental, imagina no ensino superior. O tamanho do preconceito, o tamanho da dificuldade que esse indivíduo vai enfrentar. Então, a gente precisa chegar lá também. E é com políticas públicas mesmo, é com ações diante da sociedade que a gente vai conseguir conscientizar e fazer com que essas pessoas tenham visibilidade e mostrem que elas vieram, elas estão aí. E aqueles que não conseguem, que não têm autonomia, o que nós vamos fazer com isso? Como nós vamos lidar? A responsabilidade é só da família? Não é não, é da sociedade também. Porque muitas vezes a família não vai estar aí. A mãe vai falecer, o pai vai falecer, ele não tem um irmão, não tem ninguém por ele. E quem vai assumir? Esse adulto que não tem a menor ideia de como cuidar de si próprio. Então, são questões que eu achei prudente e interessante trazer para a gente pensar, a gente começar a analisar
esses indivíduos que estão crescendo aí, que estão saindo da escola, muitos que querem fazer faculdade. E a autonomia, eu acho que é uma coisa que todo mundo quer, né? Autonomia, independência, cuidar da própria vida. Quando a gente tem um filho, é o que a gente imagina para ele. Seja ele com deficiência, seja ele sem deficiência, da maneira como ele for. O que a gente quer é que se um dia a gente faltar, ele consiga crescer, se virar, caminhar com as próprias pernas. E assim, a gente tem autistas por aí, gente, a gente tem autistas médicos, professores, historiadores, poetas, arquitetos. Só que, para eles conseguirem chegar até aí, a luta foi muito grande. Eles têm pais que lutaram sempre e eles lutam também contra muito preconceito. Tem um poema que eu gosto muito, sempre que eu tenho oportunidade eu leio. Esse poema foi escrito pelo McKean, é um autista escritor. E ele diz assim: eu sei que você e eu nunca fomos iguais. E eu costumava olhar para as estrelas à noite e queria saber de qual delas eu vim, porque eu pareço ser parte de um outro mundo. E eu nunca saberei do que ele é feito. A não ser que você me construa uma ponte, construa-me uma ponte, construa-me uma ponte de amor. Eu espero pelo dia no qual você sorrirá para mim, apenas porque perceberá que existe uma pessoa decente e inteligente, enterrada profundamente em meus olhos caleidoscópicos. Pois eu tenho visto como as pessoas me olham, embora eu nada tenha feito de errado. Construa-me uma ponte, e por favor, não demore muito. Vivendo na beira do medo, vozes ecoam como trovão em meus ouvidos. Vendo como eu me escondo todo dia, estou apenas esperando que o medo vá embora. Eu quero muito ser uma parte do seu mundo. Eu quero muito ser bem-sucedido. E tudo o que preciso é ter uma ponte. Uma ponte construída de mim até você. E eu estarei junto a você para sempre. Nada poderá nos separar. Se você me construir uma ponte, uma pequena, minúscula ponte de minha alma para o fundo do seu coração. Esse poema fala muito comigo. E eu acho que ele descreve muito bem a solidão de quem é diferente. E eu acredito que a gente só vai conseguir realmente alcançar a igualdade, direitos, com muita informação e lutando, brigando, tentando promover eventos onde a gente fale sobre o assunto, acolhendo e, principalmente, tendo o olhar da nossa sociedade e do nosso poder público, para que olhe realmente por essas crianças, por esses adolescentes e por esses adultos. Esse é o recado que eu queria dar para vocês.